colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. ZYU 752, Nova FM 87.9. Olá pessoal, eu, pastor Nilton Lobato, convido você a estar conosco a partir do dia 19 de setembro, participando das 7 semanas da campanha Graça Transformadora, que estará acontecendo às quintas-feiras em todas as nossas igrejas do Ministério Peniel. Maiores informações em nosso site, igrejapeniel.com.br. Nunca ouvi, nunca verá Deus tão bom como o Senhor. Nova FM, a rádio que você adora. 11 da manhã, 3 minutos, chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 3 minutos, um grande abraço a você que nos acompanha. No ar mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta quarta-feira, 11 de setembro de 2019. Vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro. Você nos ouve pelo Dial em 87,9 de São Vicente para toda a Baixada Santista e para os 4 cantos do planeta via internet no 9fmsv.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e também na Google Play Store, e você nos assiste na live em facebook.com/NovaFMSV. Programa de hoje que tem muitos assuntos para tratar, tem a final da Copa do Brasil, tem o jogo da seleção brasileira que conseguiu perder para o Peru ontem, nesta madrugada, né? Eu vi 7 minutos do jogo, depois eu fui dormir. E claro que tem todo o noticiário do Santos Futebol Clube. E um convidado que está a caminho, o Helder Campos, treinador da Briosa, ex-jogador, está vindo aqui para os nossos estúdios, daqui a pouco vai participar com a gente. Já está por aqui Apostos, o jornalista Cássio Lira. Cássio, obrigado pela presença, bom dia, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Alex, tudo bem com você? Bom dia a todos os ouvintes da Nova FM. Pois é, eu achava que o jogo da seleção era hoje, inclusive. Pois é. Foi até, de certa forma, surpreendido. Não perdeu nada, viu? Posso lhe garantir. Pois é, e... de novo, né? Acho que é o terceiro jogo Brasil e Peru que a gente tem aí nos últimos meses, né? 2 na Copa América, incluindo a final, que o Brasil saiu vencedor. E ontem o amistoso lá em Los Angeles, no Coliseu de Los Angeles, estava até com as marcações do... Coisa horrível aquele gramado, do futebol americano. Meu Deus do céu. Pois é. Mas... não é só pela pintura, não, tava feio mesmo. Né? Mas aquela pintura, pior que a pintura é obrigação, né? Então não tem um amistoso, quem quer que seja esteja pagando, não pode interferir, né? É. Inclusive vai ter jogo, até teve jogo no sábado, que é do futebol americano universitário, da universidade lá do sul da Califórnia. Teremos jogo do domingo da NFL, da Liga de Futebol Americano, onde joga o Los Angeles Rams, o estádio do Los Angeles Rams. Não o estádio, né, mas é a casa onde mandam os seus jogos. E aí teve jogo de futebol ali largado, né? Aquelas coisas de contrato, né? A CBF arranja, enfim, paga, e aí o jogo acontece naquelas condições bem desfavoráveis para futebol, né? É um gramado muito diferente do que os jogadores da seleção jogando pelo mundo afora, jogando aqui no Brasil também estão muito desacostumados, né? E o Brasil, que eu também não assisti o jogo, eu ouvi o primeiro tempo. Segundo tempo eu estava em casa já no segundo tempo, mas não tive interesse nem de ouvir o jogo. Só fiquei sabendo do resultado após o apito final, e uma derrota e pelo que eu ouvi dizer, um futebol bem sofrível da seleção. No primeiro tempo foi bem sofrível mesmo, pouca criatividade, para dizer nenhuma criatividade, e aparentemente no segundo tempo conseguiu ser ainda pior, né? Muito bem, vamos ver se a gente volta no tema ao longo do programa, porque sinceramente, como eu não vi, só sei do resultado, então só falar um negocinho aqui bem bobo, né? Não tem nada a ver com o programa, nada a ver com o esporte. Eu estou aqui no Twitter, sempre fico de olho aqui nas mensagens, nas notificações. Pô, perfil de TV a cabo que dá spoiler da série que você está assistindo, Kelly Ribeiro. Sacanagem, eu acabei de descobrir que o sujeito aqui vai morrer logo.
Que, pô, né, a gente assiste atrasado na Netflix, né? Não pode fazer uns negócios desses, sacanagem, né? Mas tudo bem, deixa quieto. É só um pequeno desabafo de alguém que gosta de assistir séries e mais séries. Temos Tony Vasconcelos na linha, é isso, Kelly Ribeiro? Tony Vasconcelos na linha para trazer as novidades do automobilismo. Afinal de contas, tivemos corrida no final de semana. Eu andei lendo, Tony, que essa prova do domingo, né, foi a maior audiência da Fórmula 1 na TV nos últimos anos, né? Ou seja, o interesse das pessoas pelos novos pilotos aqui, a audiência na TV brasileira, eu estou dizendo, né? Parece que está se renovando aí, né, o interesse das pessoas pela Fórmula 1, né? Acho que estão deixando de lado essa coisa de torcer para o brasileiro e torcer pela modalidade, pelo esporte em si. Não é isso, Tony? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a você, a Kelly, Cássio, os ouvintes. Realmente é uma grande audiência e uma grande corrida. Na Europa já está consolidada essa audiência novamente, tinha caído, já voltou com tudo, principalmente, é claro, na Inglaterra, né? Por causa do Lewis Hamilton, mas ele é um fenômeno, assim, daqueles da Fórmula 1 que não tem fronteiras, né? Ele tem torcedores em todos os lugares do mundo, então a Europa já retornou a essa audiência máxima e muito, muito boa realmente. E também aqui no Brasil agora, com essa questão de trazer o esporte como um todo, não como apenas a chegada dos brasileiros à categoria, alguns que podem chegar, como o Pietro Fittipaldi, né, como o Sérgio Sete Câmara, mas é só isso, trazendo as disputas que a gente viu nas últimas 5 corridas. Os norte-americanos da Liberty Media têm mudado muito a categoria, dado outra cara. Inclusive, é bom esclarecer o seguinte, viu, Alex? Muita gente que viu a corrida, ou viu aí o lance da dividida da chicane do Leclerc, que ganhou o Grande Prêmio da Itália no domingo, com o Hamilton. Ali, o Leclerc tomou a bandeira preta e branca, que é a bandeira, que é a advertência, o popular cartão amarelo. Por quê? Porque quando o Vettel saiu da pista lá no Canadá e voltou na frente do Hamilton, tiraram a vitória do Vettel. Foi uma aplicação bastante radical das regras, muita gente achou, eu também, não havia necessidade nenhuma daquilo, deram a punição de tempo, e os mais radicais, porque a Ferrari ela tem inimigos mortais, mas diferente das outras equipes, principalmente na Europa. Eu, inclusive, no Facebook aí, tem um torcedor de Portugal que faltou entrar pelo computador para me pegar, aí é que não deu, porque tamanho ódio que o cidadão tem da Ferrari. Então, a questão não é ter ódio ou não, tanto faz quem está na frente, a questão é que a punição foi dura. E aí os comissários resolveram rever essa questão de punição para uma advertência. Não quer dizer que é algo que não, na sequência seria punido. Tanto foi que o Vettel rodou feio sozinho na saída da chicane Ascari, quando saiu sem olhar, bateu no Lance Stroll, quer dizer, o Stroll não teve jeito de defender a sua Racing Point ali da Ferrari, e a aplicação da regra para o Vettel foi radical, stop and go de 10 segundos. Né? E aí o Stroll na sequência saiu e fechou na chicane também, o Pierre Gasly da Toro Rosso também foi punido. Agora, o que acontece nas disputas tem que ser revisto, e assim a Fórmula 1 está fazendo. Então, não houve nenhum erro. Deveriam ter punido. O desespero dos caras da BBC de Londres é um negócio impressionante. O Jolyon Palmer, filho do ex-piloto Jonathan Palmer, e foi piloto de Fórmula 1, reclamando uma punição para o Leclerc, né? Pelo menos 10 segundos. Então não é assim. Os comissários não entenderam, eles que eram liderados aí pelo Derek Warwick, o ex-piloto inglês, porque senão a gente não tem mais corrida, né? Na época do Senna, do Prost, então era punição da primeira à última volta, não chegava ninguém. Corrida é feita para briga, para dividir, para agressividade. Aliás, a agressividade muito grande que tem o Leclerc, realmente é muito forte. O próprio Valtteri Bottas chegou em segundo e falou, ele para a idade dele, 21 anos apenas, ele está muito maduro, né? Muito mais do que o Verstappen. Eu acho que o Leclerc, inclusive, com menos tempo, está mais maduro que o Verstappen em termos de psicológico. O Verstappen ainda tem vantagens técnicas aí, mas sem dúvida nenhuma
o Leclerc é o piloto do futuro, junto com tantos outros que estão aí na Fórmula 1, como o próprio Verstappen, o Alexander Albon e outros, né? E chegando mais gente, agora com essa mudança da Renault, com a chegada do Ocon novamente, o Hülkenberg deve ir para a equipe Haas, mas quem esteve na Itália foi o Pietro Fittipaldi, piloto de testes da Haas, que é um dos brasileiros cotados para entrar na Fórmula 1 aí nos próximos anos, né? Mas essa questão da punição foi absolutamente correta, bandeira preta e branca, totalmente correto o negócio, não houve nada, não tinha que ter punição. O Hamilton, inclusive, fez a dividida sabendo que não ia passar mesmo, saiu na área de escape porque o companheiro dele estava em terceiro, gastou demais os pneus, acabou deixando o Bottas passar para tentar o ataque, e o menino resistiu até o final, viu? Então, sem dúvida nenhuma, foi uma grande corrida da Ferrari. Como você disse, a audiência cresceu muito, porque as corridas estão boas, o produto sendo bom, amigo. Só acho que a única coisa que o brasileiro assiste que é ruim, ou quando é ruim, não sempre é, pelo amor de Deus, mas quando é ruim é futebol, porque o cara torce pro time, ele assiste se joga bem, e se o jogo é terrível, ele mete o pau, mas ele assiste. Então, no caso da Fórmula 1 e do basquete, do mesmo do vôlei, enfim, os esportes que o brasileiro também gosta, precisa ter um produto de qualidade. Senão a audiência fica apenas aquela cativa, né? Aquela que fica a de sempre. Mas sem dúvida nenhuma, uma grande corrida. Esperamos outra grande prova, dia 22, no circuito de Singapura, tudo diferente. A Mercedes leva um pouco de vantagem. Já nessa prova, se o Hamilton tivesse, nas duas corridas, tanto na Bélgica quanto na Itália, se ele tivesse colocado pneu duro nessa corrida da Itália, ele poderia ter vencido. E na Bélgica também, se tivesse uma volta a mais, ele teria vencido. Então o mérito foi todo da estratégia da Ferrari. E o Vettel, meu amigo, está passando necessidade. Disse lá o editor da Auto Sprint, a principal revista italiana, que o Vettel precisa ser abraçado nesse momento. Porque ele realmente está errando, viu, amigo? Mas erra muito. Parece um jogador aí que eu não quero citar nome, viu? Chuta no gol, vai na bandeira de escanteio, viu, Alex? Beleza, então, Tony. A gente fica contente que o interesse das pessoas volte à Fórmula 1, porque eu assisti uma parte da corrida, tem a parte esportiva, né, tá se recuperando, não tem mais aquela coisa também, né, radical de um piloto que desgarra a temporada toda e tal. Ainda tem o Hamilton muito presente, mas tem outros aí que estão aparecendo, e isso traz bastante visibilidade aí para o esporte. Beleza, Tony, por hoje era isso no automobilismo. Um abraço, até a próxima, hein? Valeu. Valeu, Alex. Lembrando que quem gosta do automobilismo da Fórmula 1, por exemplo, pode assistir no YouTube aí, porque agora, com a Liberty Media, desde o ano passado, a Fórmula 1 disponibiliza imagens, compactos, né? Antes, na época do Bernie Eccleston, não podia nada disso. Agora, quem quiser ver os melhores momentos, está tudo disponível, né? É só entrar aí que assistir no YouTube, que tem entrevista, tal, que é em inglês, mas tem muitas e muitas imagens. O que no passado não era possível, né? As imagens eram totalmente bloqueadas aí na questão da Fórmula 1, tá bom? Grande abraço a todos, Alex, aí, valeu. Valeu, Tony, obrigado pela participação novamente. Deixa eu dar bom dia aqui para o nosso convidado que já está na área, nosso companheiro Helder Campos, que sempre está conosco aqui no Esporte em Destaque, técnico da Briosa aí, jogador. Tudo bem, Helder? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alex, bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui, poder falar um pouquinho mais sobre futebol e outras modalidades aí do esporte. Muito bem, aqui nos bastidores o Valmir Lopes está conosco também. A gente vai tentar tocar em alguns temas desse primeiro bloco, para depois falar mais do Santos no segundo bloco. A gente está falando do jogo da seleção, né, Cássio? O Lino Fernandes mandou uma foto, duas fotos lá no jogo nos Estados Unidos, né? Duas bandeiras do Santos, uma bandeira do Santos em verde e amarelo também. Ô Lino, eu só fico triste que você gastou seu dinheiro para ver a seleção brasileira apresentar um futebol pífio, né? Alguém vai dizer assim, não, mas... Ô Lino, escreve aí no Twitter quanto que foi o ingresso que você pagou. Tô curioso, porque Los Angeles é caro as coisas. E não estava lotado aqui pela foto que eu vejo, né? Tinha muitos setores vazios, assim, né? Diferentemente, acho que da Flórida, Nova York, esses lugares, né, acho que a concentração de brasileiros são maiores. Los Angeles não tem tantos brasileiros, assim, né? Comparado com esses lugares. Pois é. Alguém vai dizer assim, pô, mas é que o Tite fez testes. Dá para justificar, Helder, a realização de testes? O Peru, por exemplo, não tinha o Guerreiro,
que vai jogar a final da Copa do Brasil essa noite, é aceitável uma seleção brasileira que tem tantos jogadores aí que atuam em grandes times da Europa e com o Neymar no segundo tempo perder para o Peru? A gente fica... Eu vou falar, talvez, não como torcedor brasileiro, né, mas sim como um treinador. Eu acho que o que me chamou a atenção é a postura do Peru com as ausências, tá? E a postura dos nossos jogadores, nossos atletas brasileiros. Mesmo, como você falou, atletas renomados, mesmo com o Tite mudando algumas peças, nós não tivemos um comportamento que o Peru teve, a seleção peruana. Vamos dizer aqui, quando o Neymar joga ou quando Firmino, Daniel Alves estão em campo, a postura dos atletas, como que a seleção se porta. Eu acho que nós temos que ver, vamos dizer, o time do Renato Gaúcho, independente de o Atlético Paranaense que enfrentou o Santos, tem uma forma de jogar, e essa forma de jogar que eu estava procurando, independente da característica dos atletas. Faltou ontem na seleção, eu acho que por isso o resultado é adverso, e aí fica aquela pergunta que todo mundo fala, né? Valeu a pena as mudanças? Valeu a pena o amistoso? Valeu a pena desfalcar o Santos do Jorge? Exatamente. Então, tirar todos esses atletas e não dá... Eu acho que o trabalho em si não pode ser... vai ficar contestado exatamente por causa disso. De uma forma, cada vez mais o torcedor fica exigente. Quando eu vi que estava feia a coisa, eu fui dormir. Eu fui dormir com 7 minutos. Eu fiz 7 minutos, aí tava aquela coisa chata. Eu falei, quer saber, no dia seguinte, 6h30, eu tô de pé, não dá não. Eu acho que talvez faltou nível de concentração, talvez de alguns atletas. Você vê aquele lance do Casemiro com... não lembro agora quem tá na frente. Falta de atenção, né, na bola, de olhar. Então ali você vê que talvez alguns atletas não estejam levando tão a sério. E o Peru entrou jogando a sério, e por isso que eu acho que mereceu o resultado. Ô Cássio, a impressão que eu tenho é que até os jogadores já sacaram que esses jogos vão do nada a lugar nenhum, né? Acho que o inconsciente do cara fala assim, já jogamos 2 vezes com o Peru, agora já ganhamos, não temos que provar nada, né? Talvez se tivesse pego essa seleção sub-23 aí que ficou jogando essas partidas sofríveis no Pacaembu, tivesse levado lá a seleção sub-23 para jogar nos Estados Unidos, como se fosse a seleção principal, talvez com o Tite e o Jardine juntos, e aí fazendo uma ou outra observação, David Neres, próprio Neymar, porque precisa voltar a jogar, estava sem ritmo, né? Mas Thiago Silva, Casemiro, para que levar esses caras? O que eles vão ser observados? O Alexandro, se levou o Jorge, né? Por que não pôs nos 2 jogos, né? O Ederson precisa ser observado, enfim... Não sei, mas é porque é contrato, é dinheiro, então a gente tem que ver o que é mais importante para o futebol brasileiro. Se é observar mesmo jogadores ou se é fazer dinheiro, né, Cássio? Essa parte do desinteresse que você citou, do pouco que eu presenciei do jogo ontem, eu também senti, concordo com você. Assim, até como a gente comentou logo no início do programa, né, 3º jogo com o Peru nos últimos meses, né, 2 da Copa América. Não aguentam nem mais, né? Esse é amistoso. O time vem do título da Copa América, né? E assim, a gente tem essa data FIFA, né? Agora temos lá na Europa as eliminatórias para a Eurocopa, né? Então que vale, né? Que vale muita coisa, diga-se de passagem. Enquanto aqui os times sul-americanos vivem de amistosos, né? Então assim, pro jogador da seleção, você sair lá a grande maioria são jogadores que jogam na Europa. Então você vê essa questão de viagem. Os caras estão começando a temporada agora também. Estão começando, estão criando ritmo. Depois das férias, obviamente que as férias teve aí essa interferência da Copa América, mas isso atrapalha, isso traz um desinteresse muito grande, e propriamente até pela torcida, né? Apesar do jogo ter sido em Los Angeles, que se a gente for comparar, a única coisa que Los Angeles tem com o Brasil é que o Brasil foi campeão em Los Angeles, que foi no Rose Bowl em 94, só. O resto não tem mais comparação nenhuma, não tem nenhuma ligação direta entre um com o outro. Então você já gera um desinteresse ainda maior de também quem for assistir. O horário não ajudou por causa do horário local, jogo meia-noite aqui, 8 da noite lá.
Então assim, tudo levou a crer que muito disso tem a ver, mas assim, a gente olha, como você bem disse, o Peru ser um guerreiro. Inclusive é bom a gente salientar também o grande trabalho que faz o Ricardo Gareca na seleção peruana, desde que ele deixou o Palmeiras naqueles 14 jogos que ele fez. Ele assumiu a seleção do Peru, conseguiu classificação para a Copa de 2018, pela primeira vez desde os anos 80 que o Peru não jogava um Mundial. Chegou na final da Copa América, jogou bem até dentro das suas limitações contra o Brasil. E aí, num amistoso totalmente despretensioso, sem o seu melhor jogador, que é o Guerreiro, vai lá e ganha. Então isso também tem que ser levado em conta para a seleção peruana. Muito bem, o Lino Fernandes respondeu a sua pergunta, Cássio Lira. Ingressos de 50 a 70 dólares. Mas ele diz aqui, valeu a pena, porque moro aqui há 7 anos e sentimos muita falta de ir no estádio assistir um jogo com os nossos ídolos e rever o Neymar depois de tanto tempo vendo ele com a camisa do Peixe. O moleque é ídolo. Isso, Lino, talvez se resolvesse se no nosso futebol o calendário fosse montado de um jeito em que nesse período do ano, né, não agora porque já os campeonatos europeus voltaram, mas anteriormente você pudesse dar aos times brasileiros a oportunidade de excursionar de verdade, não a Florida Cup, que é um arremedo, né, no começo do ano, mas você poder ir à Europa, jogar nos Estados Unidos, no México, enfim, coisa que a gente não tem mais hoje praticamente. Antes de eu prometo que daqui a pouco a gente vai falar sobre o noticiário do Santos, mas um outro tema de hoje é a vitória do Palmeiras ontem sobre o Fluminense por 3-0. Acho que estava dentro do roteiro, né? Todo mundo imaginava que o Palmeiras, depois de vencer o Goiás fora de casa, não perderia a chance de encostar novamente no Santos e no Flamengo na classificação. Ô Helder, eu sei que você tem a ética profissional a respeitar em relação à questão dos treinadores, mas eu ainda continuo muito desconfiado do trabalho do Mano Menezes. Acho que pode dar certo num período curto, não sei se a longo prazo ele pode ter o mesmo êxito que o Felipão, apesar dos pesares, teve com os títulos que conquistou. E até em comparação, já que você citou o Renato Gaúcho, com o treinador brasileiro que tem melhor desempenho nos últimos anos. Você coloca na conta destas duas vitórias do Palmeiras já o trabalho do Mano ou um pouco da fragilidade de Goiás e Fluminense? Eu acho que tem duas situações aí que nós temos que ressaltar, né? A pressão, o atleta quando se sente pressionado, ele tem que dar uma resposta ao torcedor, tá? Claro que você chegando aos poucos, você não consegue colocar já o seu método. O que o Mano deve ter feito e é mais na base da conversa mesmo, e para tentar ajustar para depois começar o trabalho. Nós vamos ter que, daqui mais um mês, aí 2 meses, você vai saber realmente o trabalho do Mano. Mas eu acredito que de perfil do que a gente espera não muda muita coisa em relação ao Felipão, né? O estilo de comandar talvez seja um pouquinho diferente, mas a forma, eu acho que eles escolheram o perfil bem parecido. E aí, Cássio, sobre este novo momento do Palmeiras? Acho que tem muito que a gente já comentou muitas vezes, até relacionado ao Santos, né, Alex? Pelo menos nas últimas 2 vezes que o Santos teve uma troca de treinadores com a temporada rolando, né? A saída do Dorival para a chegada do Levir Coupe em 2017 e ano passado a saída do Jair e a chegada do Cuca. Dá um tom diferenciado logo de cara, né, no time. O Santos teve um ótimo início de trabalho com o Levir e teve um final muito ruim. Cuca a mesma coisa, o Santos chegou a almejar Libertadores até em boa parte, estava lá embaixo da tabela, conseguiu uma grande sequência de bons resultados entre vitórias e empates, mas quando precisava mesmo para confirmar, para chegar de fato na briga pela Libertadores, o Santos não se mostrou eficiente em nenhum dos jogos, né? Deixou de perder, desperdiçou muitos pontos, inclusive em casa, jogando nos seus domínios. Então isso mostrou também um pouco da fragilidade até do elenco e também a questão do treinador, isso que o Helder falou, né? A gente não pode fazer um prognóstico num trabalho de 2 jogos e contra times fracos. Contra o Goiás até ainda o Palmeiras jogou muito melhor no segundo tempo, mas mesmo assim só achou o gol 55 do segundo tempo. Que o goleiro fez uma barbaridade. Pois também, é, e depois teve a cara de pau de pedir VAR ainda, né? Sendo que não foi o lance de nada. E ontem a mesma coisa, a gente até tem situações
parecidas, né, com o Fluminense do Oswaldo de Oliveira e o Palmeiras do Mano Menezes. O elenco do Palmeiras é muito melhor que o elenco do Fluminense, só que você vê a grande fragilidade que é o time do Fluminense, né? O time do Fluminense apresentava até um certo bom futebol com o Fernando Diniz, os resultados de fato não apareciam. Imagino, obviamente, que por isso a sua demissão foi concretizada. E com o Oswaldo de Oliveira, o torcedor do Fluminense não tem nenhuma perspectiva de que o time vá melhorar. Tanto que ontem perdeu por 3-0. E o Mano deixando claro, né? Muitos dos caras que o Felipão confiava, colocava pra jogar, o Davidson não foi relacionado nos 2 jogos. Aliás, ele é um dos que dizem que está numa lista de dispensa pro ano que vem. Pois é. Vamos dar uma reformulada geral lá. Tanto que eu já falei aqui, dos centroavantes que o Palmeiras tem hoje no elenco, o Luiz Adriano é disparado o melhor. Não à toa é o titular. Muito bem, senhores. Ainda neste primeiro bloco, Copa do Brasil. O que esperar desta noite, Atlético Paranaense e Internacional? O Inter tem um time mais, digamos assim, cascudo, né? Com jogadores mais talhados e vai decidir em casa. Isso de alguma forma favorece o Internacional contra o Furacão? Pode ser que sim. Acho o elenco do Inter melhor que o do Atlético Paranaense. O futebol que cada um apresenta até equivale um ao outro. Vejo até certas semelhanças no estilo de jogo tanto do Odair Helma quanto do Thiago Nunes. O Atlético Paranaense descansou seus titulares, né, contra o Santos no fim de semana, e é um time que joga muito melhor em casa do que fora. Então basicamente esse é o jogo de vida ou morte para o Atlético, para tentar construir um bom resultado, para não ter que sofrer muito lá no Sul. E aí, Helder? Eu acho que o Inter tem um peso muito grande, né, na camisa quando chega. Mas o Atlético ele é muito forte no seu estádio e com o apoio do torcedor. Então, como o Caio disse, vai tentar fazer o resultado, mas eu acredito que o Inter aí tem a maior porcentagem aí de levar a Copa do Brasil. Muito bem. 11h29, tá na agulha aí o intervalo, Kelly Ribeiro? Sim ou não? Tá. Então daqui a pouco eu faço o intervalo. Deixa eu só registrar aqui no nosso... O Tony Vasconcelos mandou um negócio aqui. O jogo em Los Angeles é para o público latino. Mexicanos são a maioria. Esse é o público do nosso futebol lá na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. É isso. Tanto que você vai olhar, um dos melhores jogadores de futebol que joga em Los Angeles é o mexicano, que é o Velo. Que joga no Los Angeles FC. Eu falei Cássio Lira. Tá bom? Só para complementar o pessoal. Mas o Cássio, o nome dele é mutante. Cássio Lira. O Efigênio me chama de Ailton. Cássio Ailton Lira, não tem problema. Aliás, é o Efigênio que manda um bom dia pra gente aqui. Do seguinte, bom dia. Desde que o Jean Lucas saiu do time do São Paulo, ele não acertou mais a escalação independente de 2 ou 3 zagueiros. Tinha gente que não gostava do Jean Lucas, o Efigênio. Mas, por o São Paulo ter ficado tão bravo, né? E ele era o cara da transição do meio de campo, enfim. O Luiz Eduardo Cacheta. Bom dia, Alex, convidados e comunidade santista. Eu não perdi meu tempo para ver o catado do Demagotite. Seleção só em Copa do Mundo para torcer contra. Tudo que tem CBF envolvido eu sou contra por anos de sacanagem com o Santos. Não é só com o Santos, não. Eu tenho dó porque a seleção brasileira foi minha porta de entrada para o futebol e estão fazendo com ela algo que não deveriam, né? Alguém percebeu assim lá atrás, olha, eu posso montar um time espetacular aqui, não vou gastar um centavo com o salário desses caras, porque eles são dos clubes, né? E eu ganho um dinheiro absurdo a cada um mês e meio, 2 meses, eu ponho esses caras para jogar, tem um monte de torneio, né? Eu posso encher de patrocinador, fornecedor de material esportivo, refrigerante, banco, tudo que você mais imaginar, não tem rejeição, porque é o Brasil, não é um time. Então é um negócio da China. Quer dizer, da China não, do Rio de Janeiro, né? Dá para ganhar um dinheiro monstruoso com isso aqui, e é fácil, é o dinheiro mais fácil do mundo de ganhar. Vamos transformar a seleção brasileira, né? Só que as pessoas não são bobas, né? E os jogadores também não. Por mais que queiram dizer, por mais que alguns tenham uma intenção, talvez verdadeiramente esportiva, de representar o país, de representar a seleção, eu acho que se perde no contexto de ser um grande balcão de negócios a seleção brasileira. Não falo em relação a algo espúrio, algo ilegal de venda e compra de jogadores, mas em si de alguém se aproveitar da imagem da seleção e do time para fazer muito dinheiro. Porque afinal de contas, esse dinheiro dos patrocinadores vai para a conta da CBF. Não é para o clube, não é para o Santos, não é para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo.
né? Se a seleção arrecadasse a cada amistoso 10 milhões de reais, a CBF pegasse esses 10 milhões e rateasse entre os clubes da Série A, eu até entenderia. Que é o que tem lá na Liga dos Estados Unidos, Só né? que não é o que acontece. É muito diferenciado. 11h32, vamos para o intervalo. O Esporte em Destaque volta em 2 minutos. Até já. Nova FM 87.9. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá, pessoal. Aqui é o pastor Nilton Lobato e eu estou aqui para te convidar para o Culto da Vitória, que acontece toda quinta-feira, às 20 horas, na Igreja Batista Peniel, Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro. Você é o nosso convidado especial. Thiago Arto. Nova FM, de olho no meio ambiente. O remédio vencido, ao ser descartado no lixo comum, é enviado a aterros sanitários ou lixões. E além de correr o risco de ser consumido por crianças, o produto se transforma no chorume, que penetra no solo e contamina os lençóis freáticos. Já quando o medicamento é jogado no vaso sanitário, se transforma em uma mancha tóxica que atinge a rede de esgoto e, através do tratamento para virar água potável, volta ao consumo humano. Assim, a melhor forma de se livrar daquele remédio vencido ou que não vai mais ser utilizado é levando-os ao posto de coleta mais próximo. Faça você a diferença. Recanto Nova FM, de um lugar olho no de ar meio puro ambiente. no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa, pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13 3469 1129 e faça sua reserva. Você está ouvindo a Nova FM. Colégio Lobato, Educação Infantil, Fundamental 1 e 2 até o 9º ano. Colégio de Princípios Cristãos. O Colégio Lobato tem como disciplinas diferenciadas: inglês, informática, iniciação musical e aulas de princípios cristãos, aulas extras de natação e futsal, salas climatizadas, 700 metros de aproveitamento para seu filho. Venha nos conhecer. Telefone 3469-2843. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Olá, pessoal. Eu, pastor Nilton Lobato, convido você a estar conosco a partir do dia 19 de setembro, participando das 7 semanas da campanha Graça Transformadora, que estará acontecendo às quintas-feiras em todas as nossas igrejas do Ministério Peniel.
Maiores informações em nosso site igrejapeniel.com.br. Nunca ouvi, nunca verá um Deus tão bom como o Senhor. Nova FM, a rádio que você adora. 11h37, de volta com o Esporte em Destaque. Deixa eu prestigiar aqui as participações. Deixa eu virar desse lado aqui, eu não estou chegando direito. Vamos lá. As participações do Facebook na nossa live. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês. Obrigado, Silas. O Rafael Ribeiro, não assisto mais seleção CBF. Você e muita gente. Ele completa aqui, poderia ver por causa do Jorge, mas sabia que nem entraria, então nem perdi tempo. O Marcelo Marçal, bom dia, Alex e amigos da mesa, colocando-se na cabeça do técnico São Paulo, e qual a melhor formação para enfrentar eles lá no Maracanã? Eu vou transferir essa bucha aqui para o Helder, ele que é treinador, ele que vai dizer se 3 zagueiros é ruim, se dá para jogar sem lateral, se ele colocaria no Maracanã. O Pará não pode pôr, né? Porque custa R$1 milhão para liberar o Pará. Mas tem o Vitor Ferraz que pode voltar aí. Boa sorte para gastando R$1 milhão para parar jogar, hein? Melhor colocar o Cássio Lira de lateral direito. Não, que eu não tenho pulmão para isso. O Marcelo Marçal, mande um abraço para minha esposa Luciana. Um abraço, Luciana. Obrigado por acompanhar a gente aqui também. O Rafael Ribeiro, será que não tem um santista milionário, bilionário para ajudar no retrofit? Incrível como o Santos não usa sua imagem e história. Poderia ter uma estrutura gigante e torcida também, não que não seja. Mas tem números da época do Pelé que diziam que éramos a maior torcida do Brasil. Hoje somos a 6ª ou 7ª. O Mauro Vergueiro, o Jorge não ter jogado foi excelente. Se joga e machuca. Mas perdeu o treinamento, né? Vamos ver. O Anderson Firmino, nosso companheiro que estará aqui na sexta-feira, diz: o Brasil perdeu porque o Sol Esportes não estava lá. Nos outros 2 estávamos presentes. Tá vendo? É verdade. Todo o pé frio que o Anderson e o Ted levaram para a final do Mundial de Clubes Santos e Barcelona, eles ajudaram a seleção brasileira. Tô brincando, hein, Anderson? Não fica bravo, hein? Vocês têm que arrumar agora uma parceria com uma agência de viagem para vocês seguirem a seleção brasileira, né? Até os Estados Unidos, já pensou? Seria maravilhoso. O Sérgio Prior está com a gente aqui na live também, acompanhando o programa. Aliás, já aproveitando o gancho, já que eu falei sobre o tema, o Helder, tem muita gente que está questionando esse esquema do 3 zagueiros. Eu já vi 3 zagueiros funcionar, o time ser ofensivo. Você já joga com 3 zagueiros, gosta? Você já jogou como jogador? Você já escalou time com 3 zagueiros? O que você acha? Depende do jogador. Se você tiver que antigamente tinha o líbero, né? Aquele cara que era o zagueiro que era mais habilidoso, que saía jogando. O senhor era líbero de vez em quando? Te colocavam de 3º zagueiro? Final da carreira eu já estava entrando de 3º zagueiro. Já ficava ali? Mas isso é uma discussão muito... que não vai... relativa, porque não vai ter... A gente não vai entrar num acordo nunca. Nunca, porque hoje se fala muito da saída com 3, e pode ser com 3 zagueiros, pode ser com o volante entrando, vai depender muito do que o treinador quer, né? Eu acredito, vendo o São Paulo que gosta dos 3 zagueiros, acredito que ele vai sair com 3 zagueiros contra o Flamengo. Mas acredito que para você segurar o Flamengo, eu acho que você tem que pressionar eles lá. Tem que atacar também. E tem que atacar. Você tem que agredir o Flamengo, mas você pressionar a saída de bola deles desde o início, que eu acho que aí você consegue tirar um pouco do jogo. Hoje o futebol ficou muito estudado e algumas coisas precisam. Foi o que você for ver o Atlético Paranaense fez aqui contra o Santos. O que ele fez? Ele quis ficar com a bola, tirou a bola do Santos. Tanto é que o Santos deu muita ligação direta, né? Exatamente, e faltou o Santos ficar um pouquinho mais com a bola e provocou o erro do Santos. Se a gente for analisar também desde o Fortaleza, o jogo hoje, o Fortaleza primeiro tempo, o Santos deu aquele show, Fortaleza jogou meio campo. Quando o Fortaleza subiu a pressão nos 2 zagueiros nossos, tirou o jogo do Santos. Foi aí que eles começaram a acreditar e conseguiram fazer o empate. Então, assim, eu acho que ele deve ir com 3 zagueiros. Eu não gosto, tá, de 3 zagueiros, até porque... Você prefere um volante que faça o 3º zagueiro? Ou pode ser um lateral que faz... Por exemplo, no primeiro tempo contra o Fortaleza, ele usou muito quem? O Jorge de lateral esquerdo formando um 3 zagueiro. Contra o Goiás uma também saída com 3. Então você pode muito bem, às vezes,
formar com os laterais e não precisa ter três defensores, literalmente falando. Porque o que está acontecendo? Com 3 zagueiros, a característica não é aquela característica, vamos dizer, com uma qualidade. Por mais que você saia jogando, você tem uma deficiência. Porque é zagueiro. Uma coisa é o Jorge sair jogando, outra coisa é o Aguilar sair jogando. Exatamente. Né? Então vamos dizer que você não tem o canhoto pelo lado esquerdo. Eu vou te induzir a sair pelo lado esquerdo. E aí, quando a sua perna não é dominante, você vai ter dificuldade quando eu te pressionar. Aliás, você sabe o que é engraçado? Tem muita gente elogiando bastante o Luan Pérez. Só que assim, tem a tal da meritocracia dos times, né? Que você não pode atropelar quem está esperando, enfim. Porque aí tem o Luiz Felipe antes, tem não sei quem e tal. Esse rapaz não entrou, mas diz que ele, inclusive na Bélgica, estava jogando muito como lateral esquerdo. Ele é um zagueiro, né? Talvez, eu já ouvi muita gente falando sobre isso, se fosse adaptado um esquema com 3 zagueiros, sem o Aguilar, que é o que está na pior fase, mas com o Veríssimo, o Gustavo Henrique lá, o mais centralizado, e esse rapaz jogando pela esquerda saindo, né, talvez você tivesse esse ganho. É o que eu sempre falo, eu acho que o problema, Helder, eu não sou contra o esquema com 3 zagueiros, eu acho que depende das peças que você tem, né? No final das contas, o Santos não tinha lateral contra o Atlético, era o Marinho que estava fazendo o corredor, não era nem o Sanches, o Lucas Veríssimo às vezes aparecia por ali. Quer dizer, se você tem um baita lateral ofensivo, né, que exija uma cobertura diferente, acho que você até pode ter o terceiro zagueiro. Mas o problema também é que a torcida pegou birra desse negócio. A torcida tá de bronca com o esquema do treinador. A torcida prefere colocar, sei lá, eu fiz uma enquete lá no canal, 70% a favor de se eu parar de lateral direito, mas não quer o 3 zagueiros nem pintado de ouro. Então, até para tirar um pouco essa relação, né, essa coisa que está um pouco tensa entre uma parte da torcida e o Sampaoli, é que eu acho que ele não dá bola muito para essas coisas, sinceramente. Mas se ele tivesse que pensar nisso também, né, a torcida não está gostando porque eu acho que ele não escolheu bem a peça para fazer esse terceiro zagueiro, enfim. É porque você ainda acaba ficando, se você for analisar do jeito que nós estamos falando aqui, você põe um lateral por dentro, fazendo um terceiro zagueiro, você tem uma qualidade, vamos dizer, o lado esquerdo. Né? Você vai ter uma qualidade melhor de saída de bola, porque você pode trazer a condução e achar o passe na diagonal que a gente fala para quebrar a linha. É o que ele procura, porque ele adianta bem os 2 meias e adianta a linha do ataque. Então você consegue achar esse passe na diagonal. Com o zagueiro, você já vai ter uma dificuldade, ainda mais pelo lado esquerdo. Porque você não é canhoto, você não tem esse jogador, e você vai ter a dificuldade. Se fechar sua linha de passe, que a gente está falando, pressionando, e o Atlético fazia bem isso no jogo aqui, os atacantes, ele induzia para onde eles queriam, porque uma forma é você jogar, e uma forma é o adversário te propor fazer alguma que ele queira. E o Atlético também, com umas ideias parecidas, conseguiu fazer isso, sabendo que o Santos, com a saída, ele não tinha essa qualidade. Então essa qualidade que a gente... Tanto é que o Gustavo Henrique começou a aparecer demais pelo lado esquerdo. Isso, né? E aí você viu que ele, quando ele procurava o passe, ele não tinha opção. Tinha dificuldade. Tinha dificuldade. Então aí que quando você gera dúvida, principalmente no zagueiro, no lateral ele vai ter um outro recurso. Saindo com essa saída de 3, ou até o volante que tem um pouco melhor a qualidade do passe. Então o objetivo da saída do com 3 não precisa ser de zagueiro. Você pode colocar um outro ali na função, porque você traz muito o adversário. Agora, quando você expõe bem o seu time, que é o caso do São Paulo, e gosta de jogar ofensivamente, talvez a ideia dele é, com os 3 zagueiros, você dar um suporte maior para os atacantes, para os meias. Que eu consigo me defender com 3 zagueiros. Então talvez seja essa a ideia. Então, mas na saída de bola você perde muito com a saída de 3 zagueiros. Então talvez, mas eu acredito que ele contra o Flamengo ele vai sair com 3 zagueiros. O Giovanni Mota, que está lá em Carmo do Parnaíba, em Minas Gerais, Santos vai ganhar no Maracanã. E o Vitor Ferraz vai jogar no sábado, Alex. Imagino que sim, né? Aí se ele mantiver o esquema 3-4-3, né? Precisa ver se o Alisson vai entrar também, né? Como é que ele vai formar aí esse meio de campo. Porque não tem Pituca, né? Não tem o Pituca. Cássio, eu acho assim, apesar do cenário do Maracanã, que já tem todos os ingressos vendidos, da forma como está sendo
decantada esta partida final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o favoritismo exacerbado que estão colocando nas costas do Flamengo, você acha que o Santos pode aproveitar isso para ser franco atirador no jogo? E outra, certamente vai ser um Santos, apesar de não ter o Pituca, mas vai ter o Soteldo, vai ter o Jorge, vai ter o Derlis, quer dizer, você vai ter algumas outras opções para incorporar o próprio Vitor Ferraz na direita. Tem a gente espera que o Evandro também, né? O Evandro também, que não jogou. Só aí a gente já contabilizou 5 jogadores. Dá para ser um time em termos de qualidade melhor. O meu único medo é a postura, porque o Santos, quando se vê em apuros, dificilmente reage, e fora de casa nem se fala. Se tomar o primeiro gol, fazer uma reza brava e ver o que acontece. Mas pelo menos em termos de nomes de qualidade, o time vai, exceção feita ao Pituca, deve ter uma melhora considerável, né, cara? Eu acho que é meio que até, independentemente do resultado que vai acontecer, a melhora da qualidade do futebol do time deve ser melhorada, mesmo enfrentando um adversário muito melhor que o Santos vem enfrentado nessa sequência ruim, né? O Flamengo é melhor que todos os times que o Santos teve essa fase ruim a partir do São Paulo até o jogo do Atlético Paranaense, né? Apesar do Santos, é verdade, ter vencido a Chapecoense por 1-0 lá em Chapecó. E voltando na questão do Helder, eu tô totalmente com ele. Eu particularmente já falei aqui várias vezes que eu não gosto de 3 zagueiros, não gosto do sistema. O Santos jogou bem com 3 zagueiros. Só se os teus zagueiros fossem Antônio Carlos dos bons tempos, Gamarra e Valber. Então, também tem isso. Pegou esses caras todos, né, Helder? Mas imagina, você ter 3 zagueiros assim, não tem. Como o São Paulo, não tem nem como você não pôr os caras pra jogar, né? Mas aí o Valber fazia um volante, né? Então ele saía pra atacar. Isso, então é uma outra característica. Não tem, hoje nós não temos, o Santos não tem essa característica. Você entendeu? Então você talvez tenha que achar a solução para o seu modelo de jogo. A forma, eu acredito, porque a gente fala assim, ó, Alex, você defende com 4 ou você defende com 3? Quando você defende com 3, você está desequilibrado. Totalmente exposto. Você está exposto. Imagina você defender 3 contra Arrascaeta, Gabriel, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson, Arão. Então, isso é pesadelo. Então é aquilo que, quando você defende com 3, você acredita, você já está exposto. Mas uma das características que eu, no jogo do Atlético, eu não via aquela reação que a gente sempre estava vendo no Santos da pressão. Nos outros jogos. Não teve intensidade. Não teve essa intensidade. Eu senti o time desgastado já no primeiro tempo. Mas como desgastado se os caras ficaram uma semana treinando? Aí você tem que perguntar pro São Paulo, não pra mim. Como assim? Mas aí no segundo tempo o time voltou. Pois é. Eu acho que foi Nhaca mesmo. Sabe Nhaca? Não sei, mas aquela intensidade, eu achei, analisando assim, eu achei uma postura totalmente diferente. Eu não sei o que aconteceu durante a semana, mas não foi aquela intensidade que a gente está acostumado a ver. E então vamos ver o que vai acontecer para os próximos jogos. Eu até acho que a preparação do São Paulo para esse jogo, eu penso até que vai ser mais defensiva do que ofensiva. Porque eu acho que ofensiva ele tem sim a volta de todos esses jogadores que você citou. Eu espero até que o Sanches ou o Evandro apareçam como titular, que são caras que eles dão cadência no meio campo, seguram mais a bola e fazem uma transição boa defesa-ataque. Mas aí você pensa, 3 zagueiros, Veríssimo, Gustavo Henrique e o Aguilar, a gente imagina que são os jogadores que estão jogando com regularidade. Qual dos jogadores do Flamengo é o cara fixo dentro da área que fica segurando os zagueiros? Por incrível que pareça hoje, o cara que joga solto é o Bruno Henrique. É o Bruno Henrique. Não, então, mas quem é o cara fixo? O Gabriel sai pra buscar, faz lado. Não, fixo não tem, né? Então, a gente vai correr o mesmo risco da final do Mundial de Clubes. Pois é. Que o Santos foi com 3 zagueiros pra marcar nenhum atacante do Barcelona, porque eram todos meias, em tese, atacantes nesse movimento. Eu preferiria ter mais um cara de meio campo, porque o Flamengo não joga com o primeiro volante. O primeiro volante do Flamengo é o Arão. É o Arão. O Arão é o cara que aparece lá quando tem um lançamento dentro da área, tem um cruzamento, o Arão é o cara que tá ali na cabeça de área. O Fábio Ferreira tem mandou uma pergunta aqui, uma colocação muito interessante. Ele diz aqui, ó: meu temor dos 3 zagueiros contra o Flamengo é a velocidade dos 5 jogadores de meio e ataque do rubro-negro em cima do Lucas Veríssimo. E não é só do Lucas Veríssimo, porque a gente tá falando de outros 2 zagueiros no que meio são lentos também, e na né? direita. Que é o Aguilar e o Gustavo Henrique. Eu preferiria ter mais jogadores no meio-campo para povoar o meio-campo, para tirar o abafa dos zagueiros. Eu acredito. Porque o Flamengo trabalha toda ali a sua linha ofensiva, não é na linha de frente, é na linha de meio. Isso.
É com a Arrascaeta, é com o Everton Ribeiro, é com o Gerson. Que nós falamos, a linguagem é Cássio Lira. Fazer superioridade no meio de campo. É isso. Então o Bruno Henrique hoje ele vem fazer superioridade no meio de campo. E você sempre tem alguém incomodando a última linha, que é o que a gente fala na diagonal, o atacante fazendo na diagonal. Então você pode prestar atenção. Bruno Henrique vem para fazer superioridade, ou tem o Arrascaeta lá, Arrascaeta caindo. Deu uma enroscada aqui. Na última linha, ou o Gabriel fazendo, ou o Everton Ribeiro. Sempre tem alguém incomodando a última linha. É o que a gente fala, a diagonal, o facão, para receber essa bola em profundidade. Então, talvez essa ideia seja, mas a saída com 3, eu acredito que ele vai marcar lá em cima. Se ele esperar, é capaz de nós termos dificuldade pro jogo, nós, o Santos, né? Ter dificuldade no jogo contra o Flamengo. Eu não ficaria esperando o Flamengo também, não. Com ficar, 3, com 2, com um zagueiro, o jogo não pode esperar, inteiro não. É suicídio, né? Aliás, quando fala de... Vai ser um jogão, hein? Vai ser um jogão. Me dá uma saudade. Inclusive trocaram o horário, que você tanto pediu, mas não trocaram o dia, né? Pois é, colocaram 5 da tarde. Enfim, teve gente que se complicou com essa coisa, porque eu já tinha se programado para ir pro Rio. Mas eu me lembro dessa coisa de superioridade, né? Ganso, Wesley, Robinho, Neymar, né? O time de 2010. Aí entrava o Marquinhos, entrava o Madison, entrava o Zé Love, olha só. Tem coisas que deviam acontecer em outro tempo, né? Você já pensou o time de 2010? Sempre falo isso na mão do Sampaoli, que coisa seria? Interessante seria. O Luiz Eduardo Cacheta, ele diz aqui, o esquema com 3 zagueiros no Santos não está dando certo porque falta o Luiz Felipe na do Aguilar. Ele tem boa saída de bola e dos zagueiros do Santos é o mais veloz. O Thiago Butti, não acho que o problema seja os 3 zagueiros, e sim a ineficácia do setor ofensivo. Que, aliás, eu também já falei outro dia, a gente cobra muitas vezes do Sampaoli, eu acho que ele tem responsabilidade sim, mas ele tem disparado o pior ataque do Santos aí nos últimos anos, né? O que o Cuca tinha o ano passado, Gabriel, Bruno Henrique e Rodrigo, ele não tem hoje. Ou o Dorival, que tinha Gabigol, Ricardo Oliveira, Marquinhos, Gabriel, Giovânio, né? Vamos combinar que a diferença é gritante, né? O Silas Andrade disse aqui, a maior besteira inventada no futebol brasileiro é a tal da hierarquia de vestiário. Se o jogador bom tem que colocar para, se é bom tem que colocar para jogar. Imagina isso em 56 e a tal da hierarquia. Pois é, o Pelé jamais jogaria, né? O Abel Braga não jogava o Arrascaeta porque ele achava que Everton Ribeiro e Arrascaeta não podiam jogar juntos. E agora? O Mauro Vergueiro, é lamentável a bronca do São Paulo com os jogadores que não pediu. O Jobson é o reserva natural do Pituca. O Luiz Felipe com menos erro que o Aguilar está marginalizado. Brian e Poroso, se não jogar, não vende. O Brian Ruiz, pelo que eu entendi até numa matéria aí que foi publicado pelo Lucas Mussetti, publicada, parece que ele não aceitou rescindir o contrato, porque pelo que deu a entender, Ruiz, ele não recebeu alguma coisa. Tem algum débito com ele, alguma pendência. Em relação ao Poroso, ele é muito jovem, até estreou na seleção principal do Equador ontem, né? Eu acho que é também uma questão de tempo para que esse rapaz possa ser aproveitado. Aqui nós temos a questão da limitação dos estrangeiros, né? Não tem jeito. Acaba dando esse problema sempre. O Wagner Mendes, que sempre me pega com esse nome dele de trás para frente aqui, isso aqui deve ser para fugir de alguém, né, Wagner? Ele diz aqui, olá Alex, sabendo que haverá o jogo de volta em casa numa disputa de 6 pontos, o empate no Maracanã não será um mau resultado contra o atual rival na briga direta pelo título. O temerário é o desequilíbrio da equipe diante de resultados adversos e as goleadas vexatórias. Agora será o melhor time do campeonato em casa, com mais de 50 mil pessoas empurrando. Eu já falei até isso, viu, o Wagner? Porque se o Santos perde, a diferença vai para 5. Se o Santos empata, a diferença continua em 2. Né? E o Flamengo, acho... Se perder, o Santos ainda tem a chance de cair para terceiro, que o Palmeiras pode passar, né? Mas assim, só que o Santos vai jogar com os dois em casa no segundo turno. Isso é verdade. O Palmeiras pega o Santos fora e o Flamengo dentro. E o Flamengo pega os dois fora no segundo turno. E o Flamengo tem a Copa Libertadores. Então acho que em algum momento talvez tenha que dividir a atenção com essa competição. E o Santos, se estiver pertinho, pode se aproveitar. Mas não pode desperdiçar ponto como desperdiçou para Fortaleza, para Atlético Paranaense. Eu acho que o jeito como foi, apesar de ser normal perder para o Cruzeiro e para o São Paulo, não do jeito que foi. Se o adversário tivesse feito uma partida
maravilhosa, mirabolante, tudo bem, mas não da forma como foi. E o primeiro jogo do Santos na volta do segundo turno é contra o Grêmio em casa, que não vai ser fácil também, não. Esse jogo que pode ir para o Pacaembu. Pacaembu, não vai ser fácil, não. Não vai ser jogo fácil, não. Muito bem, senhores. O Helder, 11h57, e a Briosa? O que aconteceu lá com o Sub-17, né? Infelizmente, nós não conseguimos repetir o mesmo feito da primeira fase. Eu perdi praticamente 5 jogadores, né? Atletas que saíram... Meio time, né? Meio time é difícil, né? Porque, na verdade, eu peguei esse grupo já montado, né? Então, com poucas peças, mas praticamente meninos montados. Já estavam... eu assumia 10 dias da competição e nós conseguimos ter um êxito aí muito produtivo, que acho que o trabalho nosso na formação além de tentar revelar, né, o principal, e nós conseguimos atingir esse objetivo. Eu não só esperava que fosse logo na primeira fase, né, mas aí eu perdi o meu ataque todo, o meio de campo. Para onde foram esses meninos? 2 foram o Alex e Henrique para o Atlético Mineiro, o Vinícius para o Bahia, o Kaique Iago para o Red Bull, e o André tá indo para o Santos, né? Continua com a gente, mas já tá certo com o Santos. Ele machucou e está voltando agora. Então foram 5 peças que eu não consegui, infelizmente, dar o equilíbrio para a segunda fase, onde todas as equipes se reforçam. Nós acabamos ficando aí com desequilíbrio, mas mesmo assim nós fizemos jogos competitivos, e por um detalhe ou outro acabamos perdendo os jogos, mas fica de aprendizado para o próximo. E agora tem um desafio aí que é o Sub-20, né? Você vai incorporar o Sub-20, é isso? Isso. Essa é notícia nova, Valmir Lopes? Notícia fresquinha? Isso, aí no futuro agora vai pro Sub-20 e a gente vai começar a Briosa tem Sub-20? Não, vamos montar. Vai montar agora, vai pegar essa meninada do 17. Em setembro. Tem chance de disputar a Copinha? Ou... Não, a Copinha não. O projeto é a Copinha de 2021, disputar o Paulista de 2020. E aí agora no final do mês provavelmente deve sair alguma coisa aí pra gente começar a montagem do elenco. Você tem pretensão, se chegar algum dia um convite do Emerson, de quem quer que seja, de treinar o time principal? Olha, cara, eu acho que eu ainda acho que galgando devagarinho, né? Eu acho que não tenho essa pretensão. Acho que você tem que se preparar um pouquinho mais. Inclusive eu vou ter uma conversa com o Sérgio agora pra gente... Ele, aliás, deu uma entrevista pra Tribuna dizendo que está à disposição, está esperando a Portuguesa chamar de novo para começar... só ligar, né? Para começar a montar o time do ano que vem. A minha ideia qual que é? Dentro do planejamento, ver a ideia do talvez o treinador, ele com 2 anos de clube, né? Saber o que ele pensa um pouquinho, a gente sabe um pouquinho da história da Portuguesa, o convívio, mas não tenho essa pretensão agora não. Eu acho que nós temos que ir devagar, amadurecer a ideia para você chegar. Eu acho que lá ainda tem muito chão, devagarinho. Vou estar acompanhando de perto, claro, profissional, mas porque o Sub-20 está muito próximo, né? Então ali é você trabalhar essa formação do atleta, porque o objetivo é tentar fazer com que esses atletas cheguem ao profissional e façam dar um retorno positivo, né? Isso que é o nosso papel. Então dentro do 15 e do 17 a gente conseguiu. Espero agora no 20 poder ter bons resultados e fornecer atletas não só para outros clubes, mas sim para a Portuguesa Santista, para revelar aí atletas para o futebol profissional. Esse acho que é o maior papel, o meu maior desafio. E aí depois lá na frente, se tiver mais preparado, você pensar em algo maior. Muito bem, senhores, 12:01. Preciso fechar essa edição do Esporte em Destaque. Um abraço para o Arnaldo Ribeiro, que estava nos acompanhando também. E nosso companheiro Ted Richard Paiva Sartori. Abraço aos amigos. Dividi bancada com o Ted na segunda-feira no programa lá no Só Esportes à noite, né?
o Ted com aquele equilíbrio, aquela elegância, aquela categoria dele, e eu lá falando um monte de besteira, né? Ainda bem que pode mandar um abraço pro Ted. Pode. Ainda bem que tem o Ted lá para servir de contraponto, porque de vez em quando eu me empolgo, né? De vez em quando só, não é sempre. Muito bem, 12:02, temos que fechar esta edição do programa. Helder, obrigado pela presença, um abraço. Já que você trouxe a notícia aí, boa sorte no Sub-20 da Briosa, né? Começar um planejamento aí. Aliás, o clube precisa, né? Porque você pular do 17 pro principal é um negócio muito complicado. Não sei que o moleque seja um fora de série, né? Então você precisa formatar esse trabalho, precisa preparar esse trabalho até para abastecer realmente o time principal da Portuguesa. Obrigado pela presença, um abraço, volte outras vezes ao programa, tá certo? Eu que agradeço, e é uma oportunidade aí, antes a Portuguesa não tinha 20, vai voltar, então os atletas aí que estejam em 2001, 2000 e 2002 que queiram tá fazendo parte em 2020, ficar atento. Vai ter peneira? Vai ter avaliação, vai fazer a seletiva sim. Seletiva de atletas. É raro para essa idade, né? É difícil. Mas nós precisamos saber o que tem tem bastante menino bom na Baixada. Eu acho que dá pra gente fazer. Tem atletas aí do Santos também que às vezes não são aproveitados. A gente tem que dar uma observada. Você vê na história recente aí Damião, Bruno Henrique e esse menino do Goiás aí, o Michael, caras que não fizeram base, né? Que estavam até uns jogando até no futebol amador e que chegaram lá. Muito bem, Cássio Lira, também obrigado pela presença, um abraço, semana que vem tem mais, tá certo? Um abraço, Alex. Tem destaque final do basquete, não? A seleção americana perdeu hoje da França, né, no Mundial de Basquete. Era o pior time dos Estados Unidos desde a fusão lá da NBA com a FIBA, de 92, que teve o Dream Team. Então teremos Espanha, Austrália, França e Argentina na semifinal. A Argentina tá velha, tá madura, tá verde, mas os caras são bons, viu? E o Brasil... nada. A grande alegria foi o jogo contra a Grécia. Pois é. Valeu, Cássio, um abraço. Um abraço, Alex. Um abraço pra todo mundo, um abraço pro Helder, um abraço pro Valmir também. Fazia tempo que eu não vi o Valmir. Até semana que vem. Muito bem. Um abraço aqui pro Dirceu Arruda, também nos acompanhando. Eu acredito muito na vitória do Santos. Um abraço. Obrigado, viu, Dirceu, pela participação. Estendendo aqui as felicitações a Valmir Lopes, que está conosco aqui nos bastidores, sempre auxiliando aqui a produção do nosso Esporte em Destaque. 12:04. Fechamos assim o programa desta quarta-feira, que teve na mesa de som a Kelly Ribeiro. Lembrando que assim que terminar este Esporte em Destaque, acelera por aqui Paulo Rogério com o Auto Aventura, e a nossa programação jornalística retorna na manhã desta quinta-feira com a Sheila Almeida por aqui e o Manhã de Notícias. O Esporte em Destaque volta na sexta às 11 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Nova FM 87.9. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. Melhor desempenho e reforço na tradição definem a nova Lowrider, modelo que vem movimentando a Harley-Davidson. Desenvolvida em torno do chassi da Softail e reforçada com componentes premium de suspensão, a moto é alimentada pelo motor Milwaukee Age 114 e chega com um guidão um pouco mais alto. Os controles manuais elevados a cruiser são frutos de uma influência praiana. A Lowrider S vem com um guidão Fat Bar com 1 polegada de diâmetro e suportes retos com 11 centímetros de altura. Todos os acabamentos brilhantes foram substituídos por opções em preto. As tampas de inspeção da embreagem, da admissão e do balancinho inferior são em gloss black. Já os silenciadores e protetores de escapamento vêm em jet black. A lâmpada traseira de LED tem lente fumê. O tanque de combustível tem capacidade para 19 litros e as rodas são em alumínio fundido, a dianteira com 19 polegadas e a traseira com 16. O motor oferece um torque de 16,4 kg por força-metro. Da Baixada Santista, Paulo Rogério. Auto Aventura, Nova FM. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9.